Olá, estudantes, estamos juntos aqui para mais uma aula de produção textual e hoje nós vamos falar do gênero textual notícia, esse gênero textual aí que é conhecido por levar informação às pessoas, né, por apresentar a informação. Nós vamos hoje compreender a função social desse tipo de texto, para que ele serve, conhecer a estrutura do gênero textual notícia, as características, reconhecer a função dos outros textos que entram na contribuição da notícia e entrar em contato com notícias produzidas em jornais impressos e também em sites. Nosso roteiro é esse: a notícia e seus suportes, a estrutura da notícia, a função social e características do gênero. O que vem a ser o gênero textual notícia? Ele é um texto informativo, jornalístico, da esfera jornalística. É um texto não literário, porque o objetivo dele é informar. É um texto que circula nos meios de comunicação, aí você pode considerar vários: internet, revistas, blogs, sites, televisão, rádio. É um tipo de texto que narra sempre um fato real, que a gente chama de acontecimento, né? O acontecimento é um fato real, escrito em linguagem objetiva. Trata de um assunto atual, e aí eu falo da validade da notícia, né? A notícia ela tem um prazo de validade. O que foi notícia há um mês atrás já não é mais notícia hoje, por exemplo, né? Então a notícia ela está presa ao momento em que ela é produzida. E a notícia também apresenta linguagem imparcial, ou seja, quem escreve não pode se envolver ou manifestar a sua opinião a respeito daquilo que escreveu, daquilo que narrou, que noticiou. Dentre as características da notícia, nós podemos dizer que é um texto de cunho informativo, descritivo e narrativo, porque ao mesmo tempo que conta uma história, ele também pode descrever um cenário, uma situação. São textos curtos, não muito longos como a reportagem ou como um documentário. São veiculados nos meios de comunicação, apresentam linguagem formal, clara, objetiva. São textos que apresentam títulos, um título principal e um título auxiliar, escritos em terceira pessoa por serem impessoais, por não apresentarem a visão de quem escreveu. São textos escritos usando o discurso indireto, ou seja, reproduzindo a fala de outras pessoas. E são textos que tratam de fatos reais, atuais e cotidianos. Nós vamos tratar agora da estrutura da notícia, né? A notícia apresenta um título ou manchete, que serve para chamar a atenção do leitor, apresenta um subtítulo ou linha fina, né? Como acontece nas revistas, que serve para complementar o título com mais alguma informação. Apresenta um lead, que é o primeiro parágrafo da notícia. Nesse primeiro parágrafo, a gente sempre deve encontrar respostas para as perguntas: o que aconteceu, quem eram as pessoas envolvidas, onde aconteceu e quando o fato aconteceu. Apresenta também o corpo do texto, que é o restante da notícia, né? O desenvolvimento da notícia, que traz mais detalhes sobre essas perguntas aqui: o como o fato aconteceu, por que aconteceu, para que aconteceu, e apresenta as consequências desse fato. Aqui eu trouxe um exemplo de notícia para vocês, então eu tenho nesse exemplo aqui apenas o título: pirataria informática aumenta em Portugal. O lead é esse primeiro parágrafo aqui, em que eu vou dizer o que aconteceu, com quem, quando, onde. Os crimes informáticos, incluindo cópia de software protegido, roubo de passwords e de códigos de cartões de crédito, aumentaram 10% em Portugal no último ano, disse ontem a Lusa Baltazar Rodrigues, da Divisão de Combate ao Crime Informático da Polícia Judiciária. Então aqui a gente já tem as primeiras informações que um lead deve ter: informar o que aconteceu, quem informou aquilo ali, onde, quando aconteceu. E o restante do texto aqui é o corpo da notícia, é o desenvolvimento da notícia apresentada. Aqui eu tenho outro exemplo. Nesse caso eu já tenho um título: Ladrões de Ouro, e um subtítulo: Ourivesaria assaltada por uma dupla. E agora o lead vem dar aquelas informações iniciais: o que, quem, quando, onde, como, porquê, né? 2 indivíduos, então eu já respondi quem, aparentemente imigrantes de leste, assaltaram, eu já estou dizendo o que eles fizeram, ao princípio da noite de anteontem, eu já disse quando foi, uma ourivesaria situada na avenida de Dom Afonso Henriques, em Matosinhos. Então aqui eu disse onde a coisa aconteceu. Observe que nesse primeiro parágrafo a gente tem
todos os detalhes, o que aconteceu, quem eram os envolvidos, onde o fato aconteceu e quando o fato aconteceu. O restante do texto aqui vai explicar como e por que o fato aconteceu. Aqui eu trouxe outra notícia para vocês. Nós temos o título Escadaria de Santos vira pista para downhill. Nós temos um subtítulo Aventura, corrida de bicicletas acontece no Monte Serrat. Atletas de vários países terão de descer 415 degraus em alta velocidade. Aí você percebe que após o título e o subtítulo nós temos o primeiro parágrafo, que a gente chama de lead, e que vai responder aquelas perguntas: o que aconteceu, quando, onde e com quem aconteceu, né? Descer de bike 415 degraus em alta velocidade não é tarefa fácil. Porém, agora ele vai dizer quem. Atletas de diversos países estão em Santos, já disse onde, a partir de hoje para encarar esse desafio. A competição de downhill urbano, já consagrada no Monte Serrat, ele está dizendo onde também, abre o calendário do circuito mundial City Downhill World Tour, que reúne os melhores atletas do mundo em 5 etapas ao longo do ano. As atividades seguem até domingo, quando acontece a final às 11 horas, com transmissão ao vivo para 140 países. O restante do texto aqui vai explicar quem são os participantes, que modalidades de competição vão acontecer. E aqui a gente percebe que essa notícia especificamente tem mais informações além do título, subtítulo, lead, corpo da notícia. Nós temos um box aqui com fotografia, com legenda e com a programação da competição. Então essa é uma notícia que segue já um outro padrão, uma outra estrutura. Então esse foi o conteúdo da nossa aula de hoje. A gente se encontra na próxima aula para mais um conteúdo.